A história começa com o herói Hyuga e sua fiel tripulação parados nos portões da imensa fortaleza do Senhor dos Demônios. Pouco antes da batalha final começar, eles se animam, prontos para cumprir sua missão final. As portas do castelo se abrem lentamente com um rangido, e múltiplos olhos sinistros os encaram da escuridão interior. Ao entrarem no grupo, eles são imediatamente recebidos pelo arrogante general do Senhor dos Demônios, Yao Ti, que não perde tempo provocando-os, alegando que eles são fracos demais para serem uma ameaça real. Sem hesitar, o mago da parte lança um feitiço flamejante direto nele, mas Yao Ti o desvia sem esforço. O espadachim avança em seguida, mirando um corte rápido. Mas Yao Ti se esquiva com facilidade e desfere um chute punitivo em seu abdômen, mandando-o voando. Sem recuar, a maga de suporte Cecília lança um buff em Hyuga, e ele imediatamente desencadeia seu movimento final, Excalibur. Mas Yao Ti responde com um feitiço sombrio sem fundo próprio, e os dois poderes colidem em um confronto deslumbrante. Apesar do esforço de Hyuga, Yao Ti os domina eliminando toda a parte sozinho, com toda a equipe caída e derrotada. Hyuga jaz no chão, derrotado, imaginando se é aqui que tudo termina. Ele então apaga apenas para ver Yao Ti estranhamente começar a curar todos no chão. Mas então, seus olhos caem sobre Cecília e ele congela, ela está absolutamente deslumbrante e ele não consegue parar de olhar. Naquele momento, os subordinados de Yao Ti aparecem e perguntam se devem acabar com os heróis. Pegam em flagrante admirando o rosto de Cecília, Yao Ti fica confuso enquanto seus subordinados começam a provocá-lo. Irritado, ele os ordena a deixarem os heróis inconscientes perto de um assentamento humano próximo, resmungando uma despedida relutante para sua princesa caída. Um mês depois, Yao Ti é convocado aos aposentos do Senhor dos Demônios. Seu principal ajudante, Ezequiel, questiona quantas vezes esses heróis voltaram para mais. Então Yao Ti responde secamente que já foram 13 vezes. Ezequiel zomba, chamando-os de perdedores sem esperança que claramente não sabem quando desistir. O Senhor dos Demônios então pergunta por que Yao Ti não os acabou simplesmente. Yao Ti encolhe os ombros e diz que aqueles patéticos aspirantes nem valem a pena de serem mortos. Ouvindo isso, o Senhor dos Demônios sugere deixar os subordinados de Yao Ti cuidarem disso, mas os olhos de Yao Ti se contraem porque ele sabe que seus próprios homens não sobreviveriam contra a equipe de Hyuga, e ele também não quer que Cecília se machuque. Então, com uma mistura de orgulho e proteção, ele se voluntaria para eliminá-los ele mesmo. O Senhor dos Demônios sorri silenciosamente, dando luz verde a Yao Ti. Quando Yao Ti saiu da sala do trono e voltou para seus aposentos, um sentimento pesado se instalou em seu peito. Ele não conseguia deixar de se preocupar com o destino do herói. No fundo, ele entendia que ele era o único forte o suficiente para enfrentá-los, e se ele não o fizesse, eles teriam o poder de matar o próprio Senhor dos Demônios. Com isso em mente, ele se viu incerto sobre qual movimento fazer em seguida, se apertando a cada dia. No dia seguinte, os heróis apareceram no castelo do Senhor dos Demônios mais uma vez. No dia seguinte, os heróis reaparelhou sem esforço seu espadachim e Hyuga. A maga de assalto Makana deu um passo à frente para retaliar. Sua primeira barragem de magia foi bloqueada sem muito esforço, mas logo depois ela lançou um feitiço de acompanhamento em completo silêncio, pegando de surpresa. Ainda assim, Yao Ti conseguiu reagir a tempo, deixou Mikana atordoada. Ainda assim, de lado, Yao Ti avistou Cecília curando seus companheiros, e a visão o fez corar por um momento. Ele caiu na gargalhada e começou a zombar dos heróis por suas tentativas inúteis de derrubá-lo. Mas Hyuga não recuou e desencadeou um poderoso feitiço Excalibur em um último esforço para detê-lo. Infelizmente, Yaki absorveu a explosão sem pestanejar e disse a eles claramente que eles nunca teriam chance contra ele. Mesmo assim, Hyuga permaneceu firme, dizendo que eles não tinham escolha a não ser continuar se quisessem derrotar o Senhor dos Demônios. Então, do nada, Yao Ti apontou diretamente para Cecília e disse que os deixaria passar, apenas se deixassem ela para trás. Hyuga rejeitou imediatamente a ideia, mas Makana, tentando ser pragmática, considerou a oferta. Ela argumentou que Yao Ti tinha força para eliminá-lo sempre que quisesse, então eles deveriam aproveitar a oportunidade e focar em sua missão real. Hyuga ainda se recusou a deixar sua curandeira para trás, mas Cecília falou por si mesma e disse que estava disposta a ficar. Com o coração pesado, o grupo seguiu em frente, jurando voltar por ela depois de derrubarem o Senhor dos Demônios. Assim que eles se foram, Cecília se virou para Yao, que exigiu saber por que ele a fez ficar. Assumindo que ele estava ansioso por uma luta, ela rapidamente preparou um feitiço, mas Yao Ti levantou as mãos e se rendeu, pedindo para conversar em vez disso. Ela questionou por que ele estava se apresentando como um cavalheiro se planejava matá-la de qualquer maneira. Ele simplesmente respondeu que se ele realmente quisesse que ela morresse, ela teria desaparecido há muito tempo. Lentamente abaixando sua guarda, ela respirou fundo e perguntou o que ele realmente queria. Yao Ti reúne a pouca coragem que lhe resta e confessa que se apaixonou por ela no momento em que a viu. Admitindo que quer ficar com ela, Cecília fica completamente surpresa. Mas depois de pensar sobre isso, ela gentilmente, mas firmemente o rejeita. A rejeição atinge Yao Ti tão forte que toda sua vontade de viver se esvai. Cecília assume que ele estava apenas tentando enganá-la e se prepara para atacá-lo novamente. Mas quando Yao Ti nem tenta se defender, ela interrompe seu ataque no meio. E a Yao que a incentiva a continuar e acabar com ele, dizendo que ele não tem desejo de continuar vivendo. Recusando-se a acreditar que alguém poderia desistir tão facilmente, Cecília pressiona-o por uma explicação.
Ele então explica que passou toda a sua vida aprisionado dentro do castelo do Senhor dos Demônios, apenas permitido sair para destruir vilas humanas, algo que ele nunca quis fazer. Atordoada, Cecília insiste que os demônios são inerentemente maus, e Alt responde que embora ele pareça um demônio, ele foi na verdade reencarnado de outro mundo. Ainda confusa, Cecília escuta ele explica que ele é humano por dentro, preso no corpo de um demônio. Percebendo que pessoas reencarnadas geralmente possuem um poder avassalador, ela questiona por que ele não derrotou o próprio Senhor dos Demônios. Yawag explica que matar o Senhor dos Demônios o tornaria o próximo governante dos demônios, forçando-o a cometer atos horríveis contra a humanidade. E sentindo-se completamente preso, ele acreditava que seu destino era apodrecer em miséria dentro de sua cela para sempre. Mas isso mudou quando ele conheceu Cecília, cuja presença lhe deu esperança de que a vida ainda tinha significado. Mas agora, com até essa última esperança perdida, Yaut acredita que não tem mais nada pelo que viver. Naquele momento, Cecília lhe diz que ele deve continuar vivendo e usar seu poder para proteger a humanidade em vez disso. Ela acredita que ele pode encontrar outro propósito na vida e se oferece para ajudá-lo a escapar para o mundo exterior. Vários dias depois, o Reino de Clarionis realiza uma grande celebração em homenagem aos heróis por sua vitória sobre o Senhor dos Demônios. O Rei Dart fica do Senhor dos Demônios, elogiando sua bravura em salvar o mundo de um grande mal, e anuncia que um festival de 3 dias será realizado em sua homenagem. De um local escondido fora do reino, Yaut observa a celebração à distância. Sabendo que Siciliana agora mora lá, ele decide se disfarçar de humano comum. Com uma expressão de dor, ele arranca seu chifre de demônio e entra no reino. Ao mesmo tempo, Mikana parabeniza Hyuga por sua vitória, enchendo-o de alegria. Ele então se vira para Cecília para celebrar com ela, totalmente ciente de que seu sucesso foi em grande parte graças aos esforços dela, fazendo Mikana se sentir deixada de lado e ignorada. Não muito tempo depois, Yaut entra na guilda dos aventureiros da cidade para se registrar. A recepcionista preguiçosa Kremen solta um suspiro e preguiçosamente pega um formulário de registro. Assim que Yaut o assina, Kremen entrega um novo cartão da guilda e explica o básico. Ele começará como um aventureiro de rank F, o mais baixo dos ranks, com S sendo o mais alto. Ele menciona que Yaut pode subir nos ranks completando missões, mas o avisa que geralmente leva pelo menos um mês apenas para alcançar o rank E. Antes de deixá-lo ir, Kremen diz para ele não perder o cartão e oferece boa sorte sem entusiasmo. Depois disso, Yauk assume uma enxurrada de missões e consegue ganhar dinheiro suficiente para alugar um quarto em uma pousada. Uma semana depois, ele retorna à guilda, onde o lugar está fervilhando de rumores sobre um novato subindo nos ranks em velocidade de relâmpago. Enquanto isso acontece, Yauk vai ao balcão e pede a Crayman mais comissões. Crayman, claramente sem humor para papelada, manda ele perguntar à recepcionista fofa ao lado dele em vez disso, mas Yauk recusa categoricamente, dizendo que prefere lidar com Crayman. Deixando isso de lado, Crayman de repente olha Yauk e pergunta quem ele realmente é. Ele sabe muito bem que nenhum cara comum salta do rank F pro D em apenas uma semana. Yauk finge inocência, mas Kremen apenas suspira e diz que não pode acusá-lo de nada, já que ele tecnicamente não quebrou nenhuma regra. Naquele momento, uma garota usando um capuz entra na guilda e exige que Kremen cancele todas as missões pendentes de Yaut. Yaut se vira para ver quem é e instantaneamente reconhece Cecília. Kremen pega-o de surpresa, pergunta o que a sacerdotisa heroína está fazendo na guilda, mas ela rapidamente o silencia, e então convida Yaut para ir com ela para uma conversa particular em sua casa. Enquanto eles estão andando na carruagem de Cecília, Yaut não consegue deixar de se perguntar por que uma garota o levou para casa. Quando chegam à sua propriedade, um dos guardas avista Yaut saindo e imediatamente fica desconfiado. Ele aponta uma lança para ele e exige saber o que ele está fazendo com Cecília. Mas antes que algo escale, ela desce e diz ao guarda que Yauk é um amigo. Outro guarda se aproxima e puxa o primeiro para trás, e Cecília leva Yauk para dentro para sentar para um chá. Uma vez lá, ela pede desculpas por não encontrá-lo mais cedo, mas Yaut não se importa. Ele pergunta como ela conseguiu rastreá-lo em uma cidade tão enorme, e ela diz que não foi difícil porque ele ficou muito famoso depois de subir para o rank D em apenas alguns dias. Então, do nada, ela pede a ele para sair da guilda dos aventureiros, jogando completamente fora de equilíbrio. Ela continua explicando que depois que Hyuga derrotou o Senhor dos Demônios, as outras nações começaram a travar guerras por procuração para tomar o poder. Ela também diz a Yaukei que Hyuga já está sendo cortejado por líderes mundiais, oferecido dinheiro, mulheres e mais poder do que ele jamais poderia desejar. Embora Yaut não possa deixar de sentir um pouco de ciúme do herói, ele também percebe que o cara é apenas um peão nas mãos de nações gananciosas. Cecília o adverte que com poder como o dele, ele atrairá o mesmo tipo de atenção, talvez até pior. E como ele é mais forte que o herói, ela tem medo genuíno de que alguém possa tentar usar sua força para conquistar o mundo. Yaut entende o ponto de vista dela, mas ainda brinca que poder não paga aluguel. Cecília se oferece para contratá-lo, mas isso ela não pode pagar por alguém de seu calibre. Ela implora a ele de qualquer maneira, apenas para Yaut de repente pedir a ela para levantar a cabeça. Então, com muita confiança, ele diz que mesmo que a mulher mais bonita do mundo se jogasse nele, ele ainda rejeitaria porque seu coração pertence apenas a ela.
Isso faz Cecília cair na gargalhada, enquanto Yaoshi instantaneamente se arrepende de ter ido tão longe com suas palavras. Um momento depois, a mãe de Cecília, entra na sala. Ela pede desculpas pela forma como seu guarda agiu e manda sua criada Sofia lidar com a situação. E assim que Sofia sai, Cília menciona casualmente que Cecília já está recebendo uma tonelada de propostas de casamento. Os olhos de Aoki se arregalam, especialmente quando ele descobre que até Hyuga se confessou a ela. Mas Cecília rapidamente o assegura que rejeitou o herói categoricamente. Vendo quão vermelho o rosto de Aoki fica, Cecília o provoca um pouco e pergunta diretamente se ele tem sentimentos por sua filha. Então ela vai direto ao ponto, perguntando se ele está interessado em se casar com Cecília. Pega-o completamente de surpresa e Aoki se pergunta se é alguma pergunta capciosa, mas Cecília insiste em uma resposta direta. Ele balança a cabeça e diz a ela que Cecília já o rejeitou uma vez. Ele explica que está trabalhando duro como aventureiro para que um dia ele possa propor adequadamente. Célia levanta uma sobrancelha e pergunta se ele está realmente rejeitando uma oferta tão generosa. Mas Yaoki permanece firme, dizendo que sempre respeitará os desejos de Cecília. Isso finalmente ganha a aprovação dela, e ela admite que foi um teste para ver se ele babaria pela oportunidade como algum desesperado. E como ele não o fez, ela diz que ele é bem-vindo para visitar sua a qualquer momento. Mais tarde, Cecília diz a Yaoki que sua mãe pode realmente gostar dele. E embora a ideia o estresse um pouco, ele é grato pela chance que teve. Ele então pergunta se tudo bem chamá-la pelo primeiro nome. Ela concorda e até o chama pelo nome dele. Sobrecarregado, Yaoshi solta um grito alto, sentindo como se tivesse se aproximado um pouco mais de conquistar o coração dela. Na manhã seguinte, Yaoshi rastreia um Kakatras para sua missão e desliza por todos os feixes de energia que ele lança como se fosse brincadeira de criança. Quanto mais ele desvia, mais o B perde a cabeça, batendo as asas e gritando enquanto ele o carrega em uma fúria cega. Mas no segundo em que ele chega ao alcance, Yaoshi o explode com um trovão feitiço tão forte que ilumina o céu, fritando o pássaro gigante onde ele está. Com o trabalho feito, ele casualmente passeia e começa a arrancar até a última pena, encerrando a missão sem suar. Naquele momento, um Dullahan aparece, e momentos depois, uma arpia mergulha do alto, lançando um ataque em Yaki. Então um segundo garoto corre para se juntar ao ataque. 4 Yaoki grita e os lembra a todos que ele costumava ser o líder deles. Quando eles finalmente reconhecem que o garoto é na verdade Yaoki disfarçado, Duke exige saber por que ele desapareceu depois que o Senhor dos Demônios morreu. Os outros estão igualmente confusos, levando Yaochi a finalmente explicar por que ele saiu tão de repente. Ele começa revelando com orgulho que confessou a Cecília e foi brutalmente rejeitado. Então ele lhes diz que agora está vivendo como um aventureiro humano. Todos os 3 demônios ficam chocados, mas Yaochi rapidamente lhes diz que são livres para viver suas vidas sem ele. Mas nenhum deles está disposto a abandonar seu antigo mestre. Eles estão muito curiosos sobre a garota que o levou a largar sua antiga vida. Yaochi insiste que eles fiquem para trás, avisando sobre as dores de cabeça de esconder suas identidades com disfarces convincentes, mas nenhum deles recua. Eventualmente, Yaochi cede e concorda em deixá-los acompanhá-lo. Ele remove seus traços demoníacos um por um. Mas quando Cecília descobre que Yaochi foi tão longe a ponto de arrancar todas as penas da pobre Harpia, ela o repreende completamente por ser um idiota sem coração. Yaochi admite que errou e pede desculpas, para o divertimento dos demônios enquanto eles o observam ser repreendido. Mais tarde, Cecília convida todos para sua casa para um chá. Ela se surpreende com o quão bem os 3 demônios conseguem se misturar com aparências humanas. Duke explica que ele reatou a cabeça ao seu armadura enquanto busca Pixie e Felicidade e a Arpia descartam seus traços mais notáveis para se misturar à sociedade. Ele também diz a Cecília que Yaochi foi o verdadeiro motivo pelo qual o grupo deles era tão relaxado e caótico. De volta ao castelo do Senhor dos Demônios, Ekel pressionava constantemente Yaochi para trabalhar, mas Yaochi sempre se trancava em seu quarto e recusava categoricamente, deixando o Senhor dos Demônios furioso. Em um ponto, Duke achou que seria inteligente puni-lo, mas acabou tendo a cabeça explodida pelo problema. Desde então, ele é leal a Yaochi. E Cecília finalmente entende o quanto os demônios o respeitam. Naquele momento, Yaochi percebe que os outros 2 demônios não estão em lugar nenhum, sabendo que eles não podem arriscar serem vistos. O grupo parte rapidamente para rastrear os desajustados desaparecidos. Ao passarem pelo pátio da mansão, eles encontram Sik enrolado e dormindo no colo de Cilia. Yaochi pede desculpas imediatamente por qualquer problema que seu amigo possa ter causado, mas Cilia ignora com um sorriso. Ela explica que estava apenas observando Sik enquanto ele brincava sozinho, e ele eventualmente adormeceu de exaustão. Yaochi assente em compreensão, mas então pergunta onde Felicidade foi, já que ela deveria estar com Sik. Foi quando Cilia revela a surpresa de que Sofia já a encontrou e a levou para treiná-la como criada. Toda a gangue volta correndo para dentro e confronta Sofia, para exigir saber por que ela sequestrou sua amiga inocente. Assim que Sofia percebe que Felicidade está com Yaoki, ela admite que estava esperando uma nova criada hoje e apenas assumiu que Felicidade era a escolhida. Yaoki pede desculpas pela confusão e diz a Felicidade para ir em frente e trocar de roupa. Mas por alguma razão ela recusa categoricamente. Em vez disso, ela se vira para Sofia e pergunta se ela pode ficar com o emprego, deixando todos congelados em descrença. No final, o grupo parabeniza Felicidade por conseguir seu novo emprego.
Ao se prepararem para sair, Ciliakine diz aos demônios que eles são bem-vindos para visitar a qualquer momento. Então ela se aproxima de Yalki e sussurra baixinho que Cecília tem um dia de folga em breve, sugerindo que ele a leve para sair. Sorrindo como um tolo, Yalki concorda ansiosamente, entusiasmado com o fato de os pais finalmente estarem dando a ele a luz verde para um encontro real. Na manhã seguinte, ele espera pacientemente em seu local de encontro. Logo, uma carruagem chega e Cecília sai usando um disfarce charmoso. Yacht a encara, atordoado, até que ela pergunta nervosamente se algo está errado. Ele explica rapidamente que seus óculos o desorientaram completamente, então ela o lembra que tem que ficar escondida. Afinal, todos na cidade conhecem o rosto dela. Ela pede desculpas por arrastá-lo para todos esses problemas, mas Yacht apenas balança a cabeça e promete que fará deste o melhor dia deles. Os dois então vagueiam pelas ruas animadas juntos. Enquanto caminham, Cecília avista uma pequena e aconchegante padaria e anota mentalmente para voltar para um chá. Ela logo para admirar algumas lindas flores em uma barraca na esquina, embora Yalki, secretamente, pense que nenhuma delas chega perto de um pouco mais tarde, ela se agacha para acariciar um gato próximo e começa a brincar, fazendo sons fofos de miado, forçando Yacht a desviar o olhar antes que ele perca a cabeça. Não muito tempo depois, o casal entra em uma boutique onde Yacht ajuda a escolher um deslumbrante vestido vermelho. Depois disso, Cecília agradece a Yacht por passar o dia com ela, dizendo que finalmente se sente revigorada de sua rotina usualmente exaustiva. Pego de surpresa, ele fica genuinamente feliz que sua presença ajudou a aliviar o estresse dela, querendo tornar o passeio um pouco mais memorável. Ele a leva a um pequeno para comprar um pequeno presente para ela, não muito longe. Hyuga também está passeando pela cidade com Makana, ambos disfarçados. No momento em que ele avista Cecília, Hyuga instantaneamente grita, mas Makana rapidamente o cala, tentando manter a cobertura intacta. Ainda assim, Hyuga caminha direto até Cecília, casualmente perguntando o que ela está fazendo ali. Ele diz a ela que está apenas explorando a cidade com Mikana e casualmente a convida para acompanhá-los, ignorando completamente Yacht como se ele nem existisse. Cecília tenta apontar que ela está na verdade passando tempo com Yacht, então Hyuga relutantemente concorda em deixá-lo vir também. Então, sem esperar, ele agarra Cecília e a arrasta em direção à loja de acessórios, deixando Makana visivelmente irritada que seu primeiro encontro real foi sequestrado. Ela se vira para Yacht e pergunta diretamente se ele também está em um encontro com Cecília. Quando ele assente, Makana imediatamente o ordena seduzir Cecília, esperando que isso finalmente chame a atenção de Hyuga de volta para ela. Enquanto o cérebro de Yoki começa a superaquecer, pensando que Makana está sendo solidária, ela o tira de seu devaneio ao categoricamente chamá-lo de um espetáculo patético. Ela entra na loja com raiva, deixando Yacht parado ali perguntando se Hyuga ainda está tentando flertar com Cecília mesmo depois que ela rejeitou sua proposta de casamento. Alimentado por frustração e ciúme, Yacht entra, determinado a proteger a garota que ama. Uma vez lá dentro, ele gentilmente pergunta a Cecília se ela gostaria de um presente. Ela hesita, não querendo incomodá-lo, mas Yalki insiste que quer tornar o dia especial para ela. Nesse momento, Hyuga percebe Yalki falando com ela e imediatamente rompe sem um pingo de modos, enquanto Hyuga vai buscar algo chamativo. Yacht escolhe silenciosamente um lindo colar e o dá a Cecília. Ela fica encantada com um pingente bonito, claramente tocada pelo gesto, mas o momento não dura. Hyuga irrompe de volta, exibindo o item mais caro da loja, pensando que isso a conquistará. Mas mal recebe um olhar, então, sem perguntar, ele arranca o chapéu dela e tenta forçar o acessório nela, completamente expondo sua cobertura. Em um flash, toda a loja percebe quem ela é, e uma multidão enorme o cerca. Yacht é empurrado de lado como lixo, enquanto a multidão corre para Cecília e a arrasta para fora da loja. Tirando o pó do chão, Yacht tenta persegui-los, apenas para tropeçar em outro herói sendo cercado por uma horda de fãs, avistando Levan. O espadachim da equipe de Hyuga, Yaokei pausa, incerto se deve intervir. Pensando rápido, ele de repente aponta em uma direção aleatória e grita como se tivesse acabado de ver o herói por perto. As garotas de olhos estrelados imediatamente correm atrás da aparição imaginária, deixando Levan para trás. Com o caminho livre, Yacht agarra Levin e o puxa para um beco isolado, já que a noite ainda não disse uma palavra. Notando o silêncio, Yacht se pergunta se Levin simplesmente não se sente à vontade para falar. Assim que ele se vira para ir embora, Levin finalmente chama em uma voz hesitante, claramente envergonhado. Ouvindo o tom suave, Yaokei começa a se perguntar se o charmoso cavaleiro está inseguro sobre como soa. Levin assente silenciosamente e pergunta se sua voz soa pouco masculina. Mas Yaki não ri nem julga. Ele diz diretamente que todo mundo tem algo de que não se orgulha. Demais. Pego de surpresa pela gentileza, Levin o encara enquanto Yaokei começa a escanear a rua em busca de Cecília. Tocado por sua consideração, Levin timidamente pergunta se Yaokei estaria interessado em ser seu amigo. A oferta repentina pega Yaokei de surpresa e assim que Levin começa a duvidar de si mesmo, Yaokei aceita com um sorriso antes de rapidamente voltar para procurar sua namorada desaparecida. Depois de um tempo procurando, ele começa a se perguntar se Cecília está bem sozinha em uma cidade tão grande e desconhecida. Do outro lado da cidade, Cecília também está procurando por ele quando encontra um garotinho perdido. Ela cura um corte em seu joelho e pergunta onde estão seus pais. O menino começa a chorar, dizendo que perdeu a mãe.
Seus gritos ecoam o suficiente para Yacht ouvir de perto, e ele corre, intervindo como algum aspirante a herói. Cecilia pisca surpresa, mas imediatamente o repreende por fazer promessas que não pode cumprir. Ver um homem adulto ser repreendido deixa o garotinho rindo às custas de Yacht, ignorando. Yauki se une a Cecilia para ajudar a encontrar a mãe do menino, enquanto caminha ele sugere gentilmente que Cecilia vá para casa caso outra multidão cause problemas. Mas ela balança a cabeça e diz que não vai recuar. Se algo acontecer novamente, eles lidarão com isso juntos. Yacht assente e continua andando, apenas para olhar para trás quando Cecilia espirra de repente, apesar do tempo estar escaldante. Enquanto isso, Yuga ainda está vagando pela cidade procurando por Cecilia. Makana diz a ele para desistir e ir para casa, mas ele a ignora e sai correndo. Deixada para trás, Makana cerra os punhos em frustração, sentindo-se ignorada no que deveria ter sido o encontro deles. Não muito tempo depois, Yuga vislumbra Cecilia parada com Yauki. Ele gira para contar a Makana, apenas para perceber que ela desapareceu completamente. Na manhã seguinte, Yauki descobre que Cecilia desmaiou no caminho de volta para casa. Cilia explica calmamente que sua filha pegou um resfriado forte e que ela já estava exausta, e graças à pequena encenação de Yuga, a multidão a empurrou para o limite. Cilia também menciona que Yuga continuou invadindo os negócios de sua filha, então ela mandou Sofia cuidar dele. Yacht pisca em choque, imaginando com que naturalidade Sofia poderia simplesmente jogar o herói fora como lixo de ontem. Mas Sylvia sorri e o elogia por cuidar tão bem de Cecilia. Ela lhe dá permissão para visitá-la no andar de cima, e Sofia o escolta até o quarto dela. Quando Sofia bate na porta, Cecilia entra em pânico lá de dentro, mortificada com a ideia de Yacht ver seu quarto. Sofia a tranquiliza calmamente, mencionando que ela já escondeu o urso de pelúcia, completamente destruindo quaisquer pontos de legalidade que Cecilia tivesse. Finalmente, Yacht entra, claramente agitado apenas por estar no quarto de uma garota. Ele senta ao lado dela enquanto ela está na cama, parecendo cansada, mas ainda sorrindo. Sentindo-se culpado, Yacht admite que pode ser culpa dele ela ter ficado doente, já que ele a arrastou para tantos lugares. Cecilia entra na brincadeira e diz que ele terá que compensar isso planejando um encontro ainda melhor da próxima vez. Iluminando-se, Yacht salta de pé e começa a se gabar como algum herói exagerado pronto para levá-la em uma grande aventura. Vendo fazer um ato tão ridículo, Cecilia cai na gargalhada. Isso, é claro, não agrada a Sofia, então ela entra correndo, agarra Yauki sem hesitação e o joga para fora do quarto, gritando que ele só vai piorar a condição dela fazendo-a rir tanto. Mais tarde, enquanto Yauki caminha para casa esfregando as costas, ele avista Levin indo em direção à mansão de Cecilia. Curioso, Yacht o para e pergunta o que está acontecendo. Levin diz que está planejando se confessar para uma garota, e admite que ela o fez se sentir visto. Ela elogiou sua voz suave em vez de zombar dela, e ele está atraído por ela desde então. Ainda assim, ele não tem certeza se é bom o suficiente. Yauki ignora, dizendo a ele que um cara alto e bonito como ele não tem nada com que se preocupar, sentindo-se animado. Levin agradece e se afasta em direção à casa de Cecilia. Enquanto Yauki o observa partir, ele casualmente se pergunta quem é a garota sortuda. Só que a percepção o atinge como um caminhão. Aquela garota gentil e solidária por quem Levin está apaixonado. Tem que ser Cecilia e assim, Yacht percebe que ele pode ter inadvertidamente torcido por seu próprio rival amoroso. Ele continua tentando se convencer de que não há como Cecilia realmente iria para algum fora do confissão de Levin. Mas quanto mais ele pensa sobre isso, mais isso corrói afinal. Eles estavam viajando juntos na parte dos heróis, lado a lado através de sabe Deus o quê, e talvez algo tenha realmente acontecido entre eles. Esse pensamento o atinge como um soco no estômago, e antes que ele perceba, ele está em espiral forte até ver Levin se arrastando de volta da mansão como se tivesse sido atropelado. O pobre cara realmente pensou que a pior coisa que poderia acontecer era um simples não, mas a realidade o atingiu ainda mais forte. Agora ele só quer se trancar no chuveiro e rir sua vida inteira. Ver Levin tão esmagado deixa Yauki curioso, então ele se aproxima de volta à mansão e pergunta a Sofia se ela sabe o que realmente aconteceu quando Levin veio derramar seu coração para Cecilia. Mas, para sua surpresa, Sofia diz a ele que Levin não veio por Cecilia. Ele veio ver felicidade. Isso joga Yauki para fora de órbita porque ele não tinha ideia de que Levin tinha uma queda por ela. Sem perder tempo, ele vai procurar Felicidade e pergunta se ela falou com um cara ruivo há pouco tempo. Felicidade assente, confirmando isso, e quando Yacht explica que Levin é seu amigo, ela parece genuinamente surpresa. Yacht pressiona um pouco mais e pergunta se é verdade que Levin confessou seus sentimentos a ela. E se sim, o que exatamente ela disse para deixá-lo tão esmagado? Felicidade hesita no início, mas então admite que quando Levin a convidou para sair, ela o rejeitou na hora, dizendo categoricamente que nunca ia acontecer. Esse tipo de rejeição arruinaria qualquer um, então Yauki entende por que Levin parecia um fantasma, mas se ela não está interessada nele, realmente não há nada que possa ser feito, exceto assim que ele prestes a seguir em frente. Ela acrescenta que gosta de Levin. E antes que Yacht possa sequer entender isso, ela foge. Mais tarde naquela noite, Yacht reúne sua equipe para uma rápida reunião para desempacotar toda a situação de Levin e Felicidade. Os outros dois parecem completamente perdidos, então ele explica que Levin é o espadaquim da parte dos heróis. Mas assim que esse nome surge, Duke explode e exige saber por que Yacht deixaria Felicidade se envolver com o humano.
Yacht se defende rapidamente dizendo que não teve nada a ver com isso. E ele nem sabe como eles se conheceram em primeiro lugar. E esse não é o ponto agora. Ele lhes diz que Levin se confessou a ela, e Duke imediatamente assume que deve ter corrido horrivelmente, especialmente porque a maioria dos humanos que se aproximaram de Felicidade no passado estavam atrás de suas penas ou tinham fetiches peludos estranhos. De qualquer forma, não é um bom histórico. Mas Sik não está convencido de que ela odeia humanos. Afinal, ela escolheu trabalhar aqui como criada porque genuinamente gostava das pessoas na mansão. Então, se ela deu a Levin na hora do dia, provavelmente significa que ela viu algo bom nele. Na manhã seguinte, Yacht aparece na guilda como de costume, mas algo parece errado, Kremen não está por perto. Uma das outras recepcionistas acena para ele, reconhecendo-o como o cara que sempre conversa com o vice-mestre da guilda. A princípio, Yacht fica confuso porque nunca falou com o vice-mestre da guilda, mas ela esclarece que o preguiçoso e indiferente Kremen é na verdade o segundo em comando aqui. Isso atinge como um tijolo, mas Yacht ignora por enquanto e apenas pergunta onde diabos Kremen foi. Deveria estar, mas como ela sabe que eles são próximos, a recepcionista se inclina e silenciosamente diz a verdade. Kremen está no hospital depois de se envolver com a esposa. Mais tarde, Yacht vai ao hospital para visitá-lo e fica chocado com o quão mal Kremen parece. Ele pergunta o que aconteceu, e Kremen suspira, explicando que ontem foi seu aniversário de casamento. Ele ficou tão absorto tentando escolher o presente perfeito que passou o dia inteiro grudado em uma vitrine de joias. Quando finalmente chegou em casa, ele perdeu o jantar, e sua esposa assumiu que ele havia esquecido o aniversário completamente. Então as coisas explodiram a partir daí. Yacht brinca que Crane e sua esposa devem ter um soco sério se ela o machucou tão mal. Kremen apenas assente e diz que é de se esperar, ela é uma aventureira aposentada de rank A. Isso sozinho faz a mandíbula de Yacht cair. Mas Kremen acrescenta que ele é um ex-rank ele mesmo, apenas para igualar o campo de jogo. Levará algum tempo para todos esses hematomas curarem naturalmente. Então Yaoki se oferece para lançar alguma magia de cura, mas Kremen imediatamente rejeita isso, porque estar machucado assim é a desculpa perfeita para ser mimado por sua esposa enquanto ele a explora ao máximo. E naquele momento, ela entra e para o absoluto choque de Yacht, ela acaba sendo Sofia. Ele nunca, em 1 milhão de anos, teria adivinhado que ela e Kremen eram um casal. Mas pela forma como eles interagem, ele pode dizer que eles são genuinamente felizes juntos, além de espancamentos ocasionais. Depois de mais um pouco de conversa, Yacht se prepara para sair. Sofia agradece por visitá-lo, e ele diz a ela que não é grande coisa, já que é normal verificar um amigo quando ele está para baixo. Antes de sair, ele menciona Cecília, perguntando se ela está melhorando. Sofia diz que a febre dela cedeu, e ela está surda sentindo-se mais forte. Mas ela está fora fazendo recados agora, então ele não a encontrará hoje. Pensando em voz alta, Yaoki pergunta se ela tem alguma ideia para um bom presente que ele possa dar a Cecília, algo para animá-la. Sofia lhe diz que não precisa ser nada chique. Contanto que seja do coração, Cecília apreciará o que ele escolher. Yaoki agradece o conselho e sai do hospital. Mas enquanto ele passeia pela rua, sua mente vagueia, sonhando acordado como seria a vida se ele e Cecília acabassem se casando. Quando ele se recompõe, percebe que vagou perto do dormitório noturno. Como ele já está aqui, ele acha que pode verificar Levin. Ele abre a porta e encontra Levin ainda deitado na cama, tão miserável quanto estava no dia em que Felicidade o rejeitou. Isso o atinge no estômago, então ele decide tentar animá-lo. Ele pergunta se Levin poderia guiá-lo através de como as coisas começaram entre eles, o que o levou a se apaixonar por ela em primeiro lugar. Levin suspira e começa a explicar. Aconteceu em uma tarde bastante normal enquanto ele estava de patrulha. Foi quando ele avistou ralada por alguns idiotas bêbados. Ele não perdeu tempo, derrubou o primeiro cara limpo e assim que os outros perceberam com quem estavam mexendo, eles saíram correndo. O trabalho feito, então ele se virou para sair. Mas antes que ele pudesse dar um passo, a garota agarrou sua capa e o agradeceu. Levin disse a ela que não era nada. Ele estava apenas fazendo seu trabalho, mas então ele percebeu. Ele tinha acabado de falar em voz alta, e isso significava que um estranho total tinha ouvido sua voz, preocupado que ela pudesse rir ou zombar dele por como soou. Em vez disso, Felicidade olhou diretamente em seus olhos e disse que gostou. Sem sarcasmo, sem provocação, ela realmente quis dizer isso. Levin pensou que ela estava brincando com ele no início, mas ela estava falando sério. Ela agradeceu mais uma vez, sorriu e saiu para terminar suas tarefas. E assim, ela se foi, mas ela já havia deixado uma marca nele. Aquele momento ficou com ele. Foi o que lhe deu o impulso para eventualmente confessar. Embora claramente não tenha saído como ele esperava. Olhando para trás, Levin admite que pode ter sido muito cedo. Eles mal se conheciam e pular diretamente para uma confissão provavelmente tornou as coisas estranhas. Ainda assim, Yaoki diz a ele para não desistir ainda. Pelo que ele viu, ainda pode haver uma chance. E enquanto isso, eles deveriam sair deste lugar e clarear suas mentes. Então os dois saem. E Yaoki acaba levando Levin à mesma joalheria que visitou com Cecília há um tempo. Aquela onde ele nunca chegou a comprar aquele colar.
Enquanto navega, os olhos de Levin pousam em um pingente deslumbrante que imediatamente o faz pensar em felicidade. Ele hesita, incerto se é estranho comprar um presente para alguém que ele mal conhece, mas Yacht diz a ele para não pensar demais. Não se trata de fazer um movimento, trata-se do pensamento por trás disso. E honestamente a peça combina tanto com ela, não há como ela não apreciar. Levin acaba comprando o pingente, mas como ele não gosta que as pessoas ouçam sua voz, ele se comunica silenciosamente com o caixa usando caneta e papel. Assim que a compra é feita e eles estão saindo da loja, Yacht e Levin de repente encontram Makana, que claramente está surpresa em ver os dois saindo de uma joalheria juntos. Ela levanta uma sobrancelha e pergunta o que eles estão fazendo aqui, e sem perder o ritmo, Yauk diz a ela que eles estão escolhendo presentes para as mulheres por quem estão apaixonados. Mikana já sabia da paixão óbvia de Yauk por Cecília, então isso não a choca nem um pouco. Mas ouvir que Levin tem alguém em mente é novo, então ela instantaneamente o pressiona a contar os detalhes. Mas Levin apenas se fecha e se recusa a dizer uma palavra. E honestamente ela sabe por quê. Há um tempo, ela brincou sobre o jeito que ele soava, e desde então, ele tem sido muito autoconsciente para falar perto dela. Genuinamente, ela já pediu desculpas, mas mesmo ela sabe que um pedido de desculpas não conserta as coisas magicamente, então ela recua um pouco e não pressiona. Ainda assim, mesmo que ele não fale com ela está morrendo de vontade de saber por quem ele está apaixonado. Então ela convida os dois para almoçar, esperando obter a história dessa maneira. Mas, infelizmente para ela, no segundo em que se sentam, os dois idiotas começam a devorar comida como se suas vidas dependessem disso, claramente tentando evitar responder qualquer coisa. Plano sólido até que Mekana casualmente solta a bomba de que ela pode ter algumas histórias suculentas sobre Cecília se Yaut estiver disposto a falar. E é tudo o que é preciso, ele cede instantaneamente. Ela entra direto e pergunta até onde as coisas foram entre ele e Cecília, mas Yaut apenas encolhe os ombros, dizendo que nada está acontecendo ainda. Ele menciona que ela recebeu uma enxurrada de propostas de casamento, até mesmo uma de Uga, o que deixa Makana visivelmente irritada. Ela não consegue entender como o cara ainda não pegou nenhum de seus sinais. Ele sempre foi um idiota sem noção, do tipo que acidentalmente entrava em Cecília enquanto ela estava se trocando ou no banho sem nem perceber o que ele tinha feito. E não importava onde eles fossem, garotas o cercavam como mariposas em uma chama. Não era como se ele fizesse de propósito. Mas essa atitude relaxada dele realmente irritava Cecília, e quando ela está furiosa, ela é aterrorizante. Mikana então se vira para Levin e tenta novamente perguntando sobre sua paixão. Mas antes que ele possa sequer responder, Yaori a interrompe porque ele não vai deixá-la mexer com Levin. Ela se defende rapidamente, dizendo que não está tentando provocá-lo ou zombar dele. Ela apenas tem alguns problemas de vida amorosa próprios e pensou talvez falar sobre eles com alguém ajudaria. Para ser honesta, ela está convencida de que Yuga odeia por algo que ela fez. Ela diz a Yaut que, embora o relatório oficial do reino tenha afirmado que eles esmagaram o Senhor dos Demônios, a verdade é que eles foram espancados várias vezes por algum general demônio aleatório, nada menos. E toda vez que perdiam, eles acabavam acordando em uma vila próxima. Todos curados como se nada tivesse acontecido, mas não importava quantas vezes eles se reagrupassem e voltassem. Aquele mesmo demônio continuava a destruí-los cada vez pior. Yaut começa a sentir-se culpado neste ponto, lembrando-se de como ele deliberadamente atrasou seu progresso algumas vezes apenas para poder dar uma olhada extra em Cecília. Ainda assim, não é como se ele quisesse humilhá-los. De qualquer forma, após cada derrota, a parte de heróis não teve escolha a não ser mentir para o público e fingir que estavam ganhando, apenas para manter o moral de desmoronar. Mas seus suprimentos estavam secando, e se eles não derrubassem aquele demônio logo, as pessoas perderiam toda a fé neles. Foi quando, durante uma de suas tentativas, o demônio fez um acordo com eles. Disse que os deixaria andar diretamente para a sala do trono do Senhor dos Demônios sem resistência. Sob uma condição, eles deixam Cecília para trás, e foi Mikana quem pressionou o grupo a aceitar. Seu argumento era que, se falhassem novamente, a reputação de Yuga como herói seria arruinada, então eles concordaram e deixaram Cecília para trás. Ela sobreviveu de alguma forma, mas Mikana não acha que Hyuga a perdoou pelo que ela fez. Ele ainda sorri e brinca, mas ela pode sentir, a visão dela mudou naquele dia. Cecília provavelmente também a vê de forma diferente, e as coisas têm sido estranhas entre todos eles desde então. E Aoki sabe que essa bagunça é parcialmente culpa dele. Suas escolhas egoístas ajudaram a criar divisão em seu grupo, e agora está muito emaranhada para ele consertar sozinho. Ele pergunta a Makana se ela pelo menos tentou falar com Cecília sobre isso. Mas como ela deveria abordar isso? E o que ela deveria dizer? Desculpe por te jogar aos lobos, mas eu não queria que Uga parecesse mal. Isso não vai consertar nada, e Aoki entende. Não é uma coisa fácil de admitir. Mas se ela não disser nada, esse silêncio constrangedor entre elas vai durar para sempre, então ele diz a ela para pelo menos pensar em enfrentar isso. Makana assente silenciosamente, percebendo que ele está certo. Se ela quiser que as coisas voltem ao normal, ela tem que se esforçar para consertar o que quebrou. Inspirado por isso, Levin decide dar um passo à frente também, e ele quer tentar falar com Felicidade mais uma vez. Então ele e Alt voltam para a casa de Cecília. Quando a encontram, Levin pede desculpas silenciosamente por despejar seus sentimentos nela tão repentinamente da última vez.
Então, ele lhe entrega um pingente que comprou e pergunta se talvez eles possam começar como apenas amigos. Felicidade sorri e gosta do som disso. Alguns dias se passam e Aoki está quase murchando de passar quase uma semana inteira sem ver Cecília. Desde que ela se recuperou, ela tem estado em todo lugar, verificando os aldeões, curando os feridos e ajudando onde for necessário. O resto da equipe de heróis também tem estado ocupado. Levens está preso em seus turnos noturnos, Makana está enterrada em tarefas de maga real, e Yuga tem alternado entre caça de feras e missões diplomáticas. Mas quanto a Yacht, ele tem ficado preso fazendo absolutamente nada, apenas se lamentando como um vira-lata apaixonado. É quando um milagre bate à sua porta, literalmente. É felicidade, e ela tem uma mensagem dos céus. Bem, tecnicamente de Cecília, mas perto o suficiente. Ela diz que Cecília finalmente está voltando para casa esta tarde, o que significa que Yacht poderá vê-la novamente. Ele está nas nuvens, já que esta é sua chance de ouro de dar a ela aquele colar que ele está segurando desde a última vez que perdeu sua chance. Então ele sai, animado e esperançoso, até que uma velha bruxa aleatória dirigindo uma barraca de adivinhação ou para no meio do caminho e solta que ele terá o pior azar do dia. Deveria ter sido um sinal de alerta, mas Yacht ri, chama de golpe em sua cabeça e continua andando. Como ele está a caminho de ver Cecilia, o que poderia dar errado? Primeira parada, a padaria. Ele quer trazer algo doce para ela, então ele passa para pegar alguns cupcakes. O único problema é, a senhora de sempre está fora hoje e tinha seu irmão musculoso cobrindo para ela, e esse cara está levando seu trabalho temporário como se estivesse dirigindo uma zona de guerra com estrela Michelin. A vibe é estranha pra caramba, então Yaoki apenas pega alguns cupcakes e sai. Mas no meio da estrada, ele percebe que as coisas estão achatadas graças ao aperto de mão mortal do Sr. Músculo, mas felizmente eles ainda têm um gosto bom. Mas isso é apenas o começo. A caminho da casa de Cecília, Yaoki esbarra em um homem musculoso andando, quase pisa em uma pilha fresca de cocô de cachorro, e é atingido por um garotinho que deixa cair seu espetinho de carne na terra. Yaoki poderia ter dado de ombros e ido embora. Mas não, ele é bom demais para seu próprio bem. Ele acaba comprando um substituto para o garoto apenas para parar o choro, mesmo que não tenha sido culpa dele. Até este ponto, tudo tem sido apenas pequenos contratempos estúpidos. Mas o universo ainda não acabou porque não 2 passos depois, algum punk aleatório desliza e rouba a carteira de Yaoki. Muitos caras simplesmente chamariam de perda e seguiriam em frente, mas não Yaoki. Esse é o dinheiro que ele ganhou com dificuldade, e ele não vai deixar nenhum ladrão fugir com ele. Então ele acessa seu poder, persegue o cara e o espanca. Totalmente merecido, mas o único problema é que Yuga aparece bem a tempo de pegar Yacht no meio da surra, parecendo que ele está assaltando alguma alma penada em plena luz do dia. Yacht tenta esclarecer as coisas e explicar que é tudo um grande mal-entendido, mas Yuga não está ouvindo. Em vez de ouvir, ele começa a balançar, tentando forçar Yacht a desistir sem lutar. Agora, Yacht poderia absolutamente varrer o chão com ele se quisesse, mas fazer isso explodiria sua cobertura como um cara comum. Então, em vez disso, ele foge. O problema é que ele não vai longe, pois seu caminho é cortado por um esquadrão de cavaleiros, e dar um soco para sair só pioraria as coisas mais tarde. Sem outra opção melhor, Yacht joga a toalha e se rende. Eles o jogam na prisão por um crime que ele nem cometeu. E neste ponto, ele está começando a se perguntar se aquela velha senhora louca realmente sabia do que estava falando. Ainda assim, não é um desastre total porque ele tem pessoas do seu lado. Não muito tempo depois, Duke aparece para visitá-lo. Acontece que Duke foi recrutado pelos Cavaleiros Reais há apenas alguns dias, e ele acha hilário que Yacht já se encontrou em uma bagunça tão ridícula. Yacht insiste que não fez nada de errado, mas Duke já percebeu. Ele diz para ele não se estressar porque Levin pegou o vento da situação e está investigando enquanto falamos, então é apenas uma questão de tempo antes que tudo seja esclarecido. Naquele momento, outro cavaleiro chamado Irene aparece e dá a Yacht a notícia de que ele está oficialmente livre e pode ir. Yacht respira um enorme suspiro de alívio, mas então ela solta algo inesperado. Aparentemente, Yuga quer se encontrar com ele para pedir desculpas, o que é a última coisa que Yacht pensou que ouviria hoje. Mais tarde naquele dia, os dois se sentam em um restaurante. Yuga é genuinamente apologético por toda a bagunça. Para compensar, ele se oferece para tratá-lo com uma refeição adequada. Yacht fica meio chocado com o quão sincero e puro o cara parece. Não há vestígio de ressentimento ou intenção sombria, então ele aceita a oferta. Depois de terminarem de comer, Yuga tenta iniciar uma conversa casual. Ele admite que não tinha ideia de que Yaoki estava em bons termos com Levan. E mesmo que ele não o tenha reconhecido imediatamente, agora que eles conversaram um pouco, ele percebe que Yacht é o mesmo cara que ele viu com Cecília no outro dia. Então, naturalmente, ele pergunta sobre o relacionamento deles. Yaoshi mantém a calma e simplesmente responde que os dois são apenas amigos por enquanto. Isso claramente tranquiliza Yuga. Mas então ele diz que quer pedir um favor. Ele quer dicas sobre como se dar bem com Cecília. E honestamente, esse é o último tópico que Yaoki quer tocar com esse cara. Ele diz a Yuga que ele e Cecília só se tornaram próximos recentemente, então se ele tá sério sobre aprender como com ela, ele provavelmente deveria falar com alguém que a conhece há muito mais tempo, como Mikana.
Mas Hyuga rapidamente rejeita isso, dizendo que Mikana provavelmente odeia Cecília. Então perguntar a ela tá fora de questão. Yaochi fica chocado ao ouvir isso e imediatamente pergunta se Makana realmente disse isso para Hyuga. Mas Hyuga admite que ela não disse, e ele apenas sabe que ela não gosta de Cecília. Ele explica que durante a batalha final, foi Makana quem convenceu os outros a deixar Cecília para trás. E não há como ela ter feito isso se não a odiasse. Mas Aokiji não acha que essa é uma suposição justa, especialmente porque Hyuga nunca falou com ela sobre isso. Ele diz a ele que Makana estava tão arrasada quanto o resto deles pelo que aconteceu. Ela chorou o tempo todo, mas Hyuga rebate, perguntando como diabos Yaoki saberia disso, considerando que ele não estava lá. Agora Yaoki sabe porque ele estava lá. Ele era o demônio naquele dia, mas como ele obviamente não pode simplesmente soltar essa bomba, ele diz a Hyuga que Makana lhe contou. Ainda assim, ele não consegue acreditar que Makana não foi culpada porque se ela não foi, então isso significaria que ele foi quem falhou com Cecília. E se isso for verdade, então ele não tem certeza se poderia se perdoar. Yaoki não ameniza. Ele diz a Hyuga para parar de desviar e parar de culpar seus amigos, porque se ele não consegue nem assumir seus próprios erros, então ele não tem o direito de se chamar de herói. Isso atinge Hyuga com força, tão forte que ele de repente desaba chorando. Yaoki imediatamente se pergunta se ele talvez foi um pouco longe demais gritando com ele, mas acontece que a mensagem realmente chegou. As palavras de Yaoki ajudaram Hyuga a perceber o quão mal ele errou. McConnor tem sido sua companheira desde que eram crianças. Ela ficou com ele em tudo, o apoiou no momento em que ele se tornou um herói, e ainda assim ele não conseguia se convencer a confiar nela. Em vez disso, ele assumiu que ela deixou Cecília por despeito. Agora ele está apenas se perguntando como diabos ele vai consertar as coisas com ela. Yaochi diz a ele que a resposta é simples, apenas peça desculpas. Makana claramente ainda se importa com ele, e mesmo que ela lhe dê um amor duro, ela o perdoará com certeza. Isso reacende o fogo em Hyuga. Ele fica animado e diz que vai se desculpar com ela agora mesmo. Só que ele está um pouco nervoso demais para aparecer sozinho. Então ele implora a Yao que levem para acompanhá-lo. Eventualmente os três chegam à casa de Makana. E enquanto Hyuga está praticamente vibrando de determinação, Yaochi está irritado por ter que vir todo esse caminho quando tudo o que ele queria era finalmente ver Cecília hoje. Hyuga diz a eles que ele só precisa de apoio emocional, então eles podem esperar do lado de fora enquanto ele entra para lidar com isso. Hyuga entra direto na casa e corre para o quarto de Mikana. Apenas para arrombar enquanto ela está no meio da troca. Makana instantaneamente entra em pânico e surta, mas Hyuga permanece completamente impassível e diz a ela que tem algo importante a dizer. Ele admite que finalmente percebeu o quão injusto ele tem sido com ela o tempo todo, culpando-a por abandonar Cecília quando essa nem era verdade. Ele sabe que apenas dizer desculpas não consertará magicamente tudo, mas ele espera que ela possa perdoá-lo para que eles possam voltar a como as coisas costumavam ser. Makana sente uma enorme onda de alívio sabendo que Hyuga não a odeia mais. Mas então ela se lembra que ainda está parada de calcinha, e agora ela não tem certeza qual parte é pior. O fato de Hyuga ter entrado nela enquanto trocava de roupa, ou o fato de ele nem ter pestanejado. De qualquer forma, ela ainda está furiosa com isso, então ela decide descontar sua frustração nele. Lá fora, Yaochi e Levin podem ouvir o caos se desenrolando no andar de cima, mas realmente não há nada que eles possam fazer para ajudar. Então ambos dão de ombros e deixam Hyuga para sua perdição. Finalmente livre para ir ver Cecília, Yaochi atravessa as ruas e acaba passando por aquela mesma adivinha novamente. Assim como antes, ele assume que é um golpe e continua andando sem dar atenção a ela. Claramente ela não aprecia ser ignorada 2 vezes em um dia. Dito isso, parece que a sorte de Yaochi finalmente está começando a mudar a seu favor, então talvez ele tenha feito algo bom sem perceber. Um pouco mais adiante, Yaochi encontra o dono da loja de bolos. Ela acabou de descobrir que seu irmão musculoso acidentalmente esmagou a maioria dos cupcakes que Yaochi comprou mais cedo, e ela se sente péssima com isso. Yaochi diz a ela não é grande coisa, mas ela ainda insiste em compensá-lo entregando-lhe uma nova sacola de bolos. Enquanto ele continua seu caminho, as coisas tomam um rumo estranho quando 3 homens de terno o cercam de repente. Por um segundo parece que ele está prestes a ser atacado, mas acontece que esses caras são a equipe pessoal do garoto de antes, e eles apareceram para agradecer a Yaochi por ajudá-lo. Para mostrar sua gratidão, eles lhe entregam uma sacola cheia de espetinhos de carne. Pouco tempo depois, Yaochi finalmente chega à casa de Cecília. Mas Felicidade não fica muito feliz em vê-lo aparecer tão tarde. Ainda assim, ele finalmente entra para conhecer Cecília. E ela está radiante em vê-lo novamente porque faz muito tempo desde que eles se encontraram pela última vez. Yaochi diz que trouxe algo para ela, e Cecília aprecia o gesto. Mas ela fica um pouco confusa com a combinação de bolos e carne. Ainda assim, ela ignora e se oferece para fazer uma chaleira de chá para que possam sentar e conversar sobre os lanches. Yaochi fica um pouco surpreso, já que esse é geralmente o trabalho da criada, então Cecília orgulhosamente lhe diz que ela tem aprendido algumas habilidades domésticas ultimamente com Sofia, e agora ela sabe como fazer chá corretamente. Após alguns minutos de conversa casual, Cecília descobre que Felicidade e Levin se deram bem ultimamente e que Yaochi se familiarizou com Makana e Hyuga.
Mas assim que estão falando sobre eles de repente ouvem a voz de Hyuga chamando por Cecília do lado de fora. Alguns segundos depois, ele rompe em seu quarto, pronto para derramar um pedido de desculpa sincero, exceto Makano o joga para o lado com um soco, repreendendo-o por invadir como um lunático. Cecília está completamente confusa com tudo isso, e Yacht apenas atordoado. Eles não esperavam que todo o grupo invadisse a festa assim. Mas aparentemente todos eles vieram com o mesmo objetivo em mente, pedir desculpas. Makona se adianta primeiro e pede sinceras desculpas por ter deixado Cecília para trás naquele momento. Mas Cecília rapidamente assegura a todos que não guarda ressentimentos. A vida dela não foi a única em jogo naquele dia. O resto deles teve que enfrentar o Senhor dos Demônios sem uma curandeira os apoiando. E pelo que ela vê, Mikana foi a primeira a correr para verificar com ela assim que a batalha terminou, com Yugi e Levin não muito atrás. O fato de todos eles terem corrido para ajudá-la, mesmo depois do inferno que acabaram de passar, disse a Cecília tudo o que ela precisava saber. Eles nunca pararam de se importar, e honestamente não é como se eles tivessem muita escolha naquela época, então não há razão para ela culpá-los. O que importa agora é que todos saíram vivos. Não adianta carregar culpa por mais tempo. Mais tarde, Yacht e Cecília saem para passear juntos, aproveitando a atmosfera pacífica. Em algum momento, Cecília olha para ele e pergunta se ele teve algo a ver com todos aparecendo de repente para pedir desculpas daquele jeito. Yacht admite, ele lhes deu um leve empurrão na direção certa. Afinal, tudo começou por causa dele de qualquer maneira. Cecília sorri calorosamente, grata que seus amigos finalmente estão unidos novamente. O momento não poderia ser melhor, então Yacht decide ir em frente. Ele diz a ela que tem algo para ela, então alcança o bolso e tira o colar que comprou. Ele pergunta se ela o aceitará, e Cecília sorri enquanto diz que o guardará para sempre. Essa resposta alivia um grande peso dos ombros de Yaoki, porque honestamente ele não tinha ideia do que teria feito se ela dissesse não. Não muito tempo depois, Cecília pede a Yaoki para acompanhá-la em uma missão porque ela recebeu notícias de uma aldeia distante pedindo ajuda. Yaoki concorda rapidamente, pronto para pular e apoiá-la. Mas é claro, Sik teve que aparecer também. O que deveria ter sido um tempo tranquilo a sós com Cecília, de repente se transforma em uma situação de terceiro elemento. Sik claramente não queria ficar de fora, e quando ele se convidou, não havia como dispensá-lo graciosamente. Ao chegarem à aldeia, Cecília percebe que a situação é muito pior do que o esperado. Ela ouviu que foi um ataque de bandidos. Mas a destruição conta uma história muito mais sombria. O chefe da aldeia sai para recebê-los, visivelmente aliviado ao ver a renomada sacerdotisa em pessoa, embora ele não tenha ideia de quem são os dois caras com ela. Cecília os apresenta como seus companheiros e aponta que ambos são proficientes em magia de cura. O chefe se ilumina com isso e os leva para o salão da cidade onde os feridos estão sendo tratados. Eles entram direto em ação, curando aldeões de cada vez. Para Yacht, esse tipo de cura em massa nem é um desafio, mas ele percebe Cecília se esforçando muito. Ele fica quieto impressionado com sua dedicação e o quão profundamente ela se importa, mas o que realmente o faz pensar é o fato estranho de que, apesar de todas as feridas, nenhum dos aldeões foi morto. O chefe explica que no meio do ataque, os bandidos foram emboscados e forçados a recuar. Foi um golpe de sorte. Mas Yacht acha estranho, como se alguém tivesse aparecido no momento perfeito. Enquanto ele observa Cecília continuar trabalhando sem descanso, ele começa a ficar preocupado. Ela está claramente sem energia, então ele se aproxima e gentilmente sugere que ela faça uma pausa. Ela se recusa, dizendo que ainda não terminou de ajudar, então sem outra opção. Yacht faz o que tem que fazer, e ele lança um feitiço de sono nela. Claro, apagar uma sacerdotisa em público provavelmente não foi a melhor jogada. Mas ele calmamente tranquiliza a todos que ela está bem e apenas precisava de descanso forçado. Mais tarde, Cecília acorda grogue e furiosa, exigindo saber por que diabos ele a apagou daquele jeito. Yacht pede desculpas imediatamente, explicando que ela estava prestes a desmaiar de depleção de mana se ele não tivesse intervindo. Ela não gosta, mas no fundo ela sabe que ele está certo. Cecília admite que pode ter se esforçado demais. Então ela entende por que Yaki interveio como fez. Mas ela ainda o faz prometer nunca mais usar magia nela sem perguntar primeiro. Yacht concorda sem hesitação, e para aliviar suas preocupações sobre os aldeões, ele a deixa saber que ela pode relaxar agora porque ele e Sik já terminaram de tratar todos enquanto ela estava fora. Isso deixa Cecil genuinamente feliz, e ela agradece calorosamente. Nesse momento, o chefe da aldeia entra para verificar como as coisas estão indo. Ele fica aliviado ao ver Cecília de pé e bem, mas hesita um pouco antes de falar novamente. Há mais uma coisa com que ele precisa de ajuda. Uma garotinha chamada Teal mora na beira da aldeia, e ele esperava que eles pudessem ir visitá-la. O grupo pergunta se ela se machucou durante o ataque de bandidos, mas felizmente não é isso. Ela está segura, mas tem sido frágil e doente desde o dia em que nasceu. Então ele pensou que talvez Cecília pudesse ajudá-la de alguma forma. Cecília concorda em tentar e pede direções para a casa da garota, e alguns minutos depois eles chegam e finalmente conhecem Teal. A garota claramente pega de surpresa quando um monte de rostos desconhecidos aparecem de repente em sua casa, mas Cecília rapidamente a tranquiliza de que não há nada a temer.
Eles estão aqui porque o chefe da aldeia pediu para eles virem. Tio parece que está prestes a dizer algo quando é subitamente atingida por um forte acesso de tosse. E assim, é óbvio que o chefe não estava exagerando. Essa garota está em péssimas condições. Sik se adianta e oferece a ela algum remédio que ele preparou. Tiao olha com desconfiança no início, porque sejamos honestos, poções misteriosas de um cara aleatório não são a coisa mais reconfortante. Mas Yao Tio apoia, dizendo a ela que Sik sabe o que está fazendo, e o remédio é totalmente seguro. Tio decide confiar nele e bebe tudo. E para sua surpresa, sua garganta realmente se sente um pouco melhor imediatamente. Ela se ilumina e agradece a eles, convencida de que sua chegada deve ter sido um presente da divindade guardiã. Yao que pisca porque ele não tem ideia do que isso é, então Tiao explica que uma estátua de uma divindade fica na beira da aldeia, e no dia do ataque, ela tinha ido deixar uma oferenda lá. Mas enquanto voltava, ela de repente sentiu sono e desmaiou na floresta. É assim que ela evitou os bandidos completamente, e ela tem certeza de que foi a divindade guardiã que a salvou. Sik sugere que o que aconteceu pode ter sido apenas uma coincidência, mas Tio está completamente convencida de que foi o guardião que a protegeu. Ela explica que quando tinha 7 anos, ela foi cercada por lobos no meio da noite, e não havia como ela ter sobrevivido. Mas logo antes, as coisas se tornaram fatais, a divindade guardiã apareceu e derrubou os lobos com um raio negro, e desde aquela noite tem continuado a protegê-la. Tiel não vê nada de estranho na história, mas para Yalquat e Cecília, magia do sono e raio negro são perigosamente perto de habilidades demoníacas. Naturalmente, isso levanta algumas bandeiras vermelhas. Mas Tio insiste que não há nada suspeito em sua guardião e até se oferece para guiá-los até ela para provar seu ponto. No entanto, quando ela finalmente lhes mostra a estátua, é óbvio que não há isso. É obviamente uma estátua de demônio. Tiao fica defensiva imediatamente, dizendo que não tolerará ninguém insultando seu amado guardião. Mas ela ainda está fraca, mal conseguindo ficar de pé. Então Cecília rapidamente pede desculpas por pressioná-la demais e escolta Tiao de volta para casa. Enquanto Cecília está fora, Yao Ti olha mais de perto a estátua e percebe que ela parece quase idêntica às gárgulas que eles tinham no castelo do Senhor dos Demônios. No momento em que ele diz isso em voz alta, a estátua de repente ganha vida e dispara raios negros diretamente nele. Yao que desvia do ataque por pouco e Sik intervém conseguindo conter a gárgula. Agora subjugados, os dois não têm certeza do que fazer a seguir. Sik sugere acabar com isso, mas Yao Ki o impede, dizendo que prefere tentar conversar antes de pular direto para matar. Depois que as coisas finalmente se acalmam, a gárgula senta ali e pergunta cautelosamente se eles realmente não planejam matá-lo. Yao Ti aponta que a gárgula foi quem atacou primeiro, e a gárgula pede desculpas rapidamente. Ele explica que assim que Yao Ti o identificou como gárgula demoníaca, ele percebeu que sua cobertura foi descoberta e entrou em pânico. Anos atrás, ele foi originalmente criado para guardar um templo, mas bandidos o roubaram no caminho. Esses mesmos bandidos eventualmente atacaram esta aldeia, e quando a gárgula finalmente explodiu, ele os aniquilou com um raio negro. E esse incidente fez com que os aldeões começassem a adorá-lo como uma divindade guardiã. Com o tempo, os aldeões gradualmente pararam de vir até que apenas Tiao permaneceu. E desde o dia em que ele a salvou quando criança, ela tem visitado a estátua diariamente, limpando-a e deixando. E ao que pergunta se isso significa que a gárgula não tem planos de prejudicar ninguém na aldeia. E a gárgula responde que ele não se importa com humanos. Ele apenas vive lá, nada mais. Se for esse o caso, então realmente não há motivo para se preocupar. Então Yaoki dá um pequeno aceno e pede desculpas pelo incômodo. Mas antes de voltar, ele se vira para Sik com um pedido silencioso. Ele basicamente pede a Sik para retornar à aldeia antes deles, apenas para que ele possa desfrutar de um pouco de tempo sozinho com Cecília. Mas assim que ele finalmente realiza seu desejo e caminha ao lado dela em silêncio. Ele rapidamente percebe que não tem a menor ideia do que dizer. Enquanto passeiam pela floresta, Cecília acidentalmente tropeça em uma raiz que se projeta do caminho. Yao Ti corre para frente e a pega bem a tempo e por alguns segundos, os dois se olham até que o momento se arrasta demais, e eles desviam o olhar constrangidos. Eventualmente eles retornam à aldeia, apenas para descobrir que os bandidos de antes retornaram para o segundo round, desta vez totalmente confiantes de que vencerão. Mas bem a tempo, Yao, Cecília e Sik intervêm para confrontá-los. Os bandidos não estão preocupados, eles acham que o número puro sobrecarregará o trio. Isso é, até Yao Ti se virar para Sik e calmamente lhe dar permissão para lutar com força letal. E em um piscar de olhos, os bandidos começam a cair um após o outro. Cecília fica chocada porque ela nunca viu Sik em combate antes, e sua força a pega completamente de surpresa. Mas isso não é nada comparado ao que Yao Ti traz para a mesa. Quando ele se junta à luta, ele elimina dezenas de inimigos em um instante, mesmo quando um deles tenta cegar Cecília, Yao Ti o frita com uma explosão de eletricidade como se não fosse nada. Ele tem todo o campo de batalha sob controle. Tudo parece estar correndo bem até que eles avistam fumaça espessa subindo na direção do Santuário do Guardião. Isso não pode ser bom, então Yao Ti imediatamente diz a Sik para ir verificar enquanto ele lida com o resto da luta. Os bandidos restantes tentam se reagrupar e avançar juntos, esperando derrubar Yao Ti e Cecília com força bruta. Mas Yao Ti os encara e diz categoricamente que não importa quantos deles existam, Bel nunca terá uma chance,
Então ele lança um feitiço massivo de tempestade de vento e os elimina em uma única explosão. Com os bandidos finalmente resolvidos, Yaoty começa a se preocupar quando Sik não retorna do santuário. Algo está errado, então ele e Cecilia se dirigem para o santuário, e quando chegam, o que encontram os parafrios. A gárgula está gravemente ferida e Sik está sendo erguido no ar pela garganta. Yaoty olha para o homem com pura raiva e exige saber quem diabos ele é. Mas antes que as coisas escalem mais, Cecilia que o homem é Miller, o herói do vizinho Império Gales. A revelação pega Yaqui de surpresa, porque ele não percebeu que havia mais de um herói no mundo. Mas no momento, a condição de Sik é o que mais importa. Assim que Sik se recupera, ele explica o que aconteceu. Quando ele chegou ao santuário, ele viu Miller emboscando a gárgula por trás enquanto ela tentava proteger Tial. Sik interveio para detê-lo, mas ele foi completamente superado e perdeu a luta. Miller zomba e diz que não há nada de errado em matar uma gárgula, e se Sik se machucou, isso é culpa dele por ser estúpido o suficiente para interferir. Sem mais uma palavra, Miller se vira e começa a voltar para a gárgula para terminar o trabalho. Yaoty diz a ele para parar e tenta argumentar com ele, explicando que a gárgula não está prejudicando ninguém. Mas Miller não se importa, inofensivo ou não. Ainda é um demônio em seus olhos, e se Yaoty ficar em seu caminho, ele também o cortará. Yaoty responde disparando um raio diretamente nele, mas o ataque desaparece no instante em que toca a espada de Miller. Cecilia grita para Yaoty recuar, avisando que a arma de Miller é uma espada mágica feita pelo homem projetada para absorver qualquer magia com que entre em contato. Contra aquilo, Yaqui está em séria desvantagem. Cecilia implora desesperadamente a Miller para parar, avisando que matar pessoas inocentes pode desencadear uma guerra entre nações em vez de recuar. Miller sorri porque ele realmente gosta da ideia. Matar pessoas é um de seus passatempos favoritos, e uma guerra lhe daria toda a justificativa que ele precisa para abater o máximo que quiser. Nesse ponto, é óbvio que esse cara está completamente desequilibrado, e não há como Yaqui deixá-lo ir. Miller ri de Yaqui, zombando dele por pensar que ele tem alguma chance de vencer quando sua magia é inútil contra a espada. Mas Yaqui não pestaneja e em vez disso ele começa a disparar feitiço após feitiço em rápida sucessão. A espada pode absorver magia, mas ainda foi criada por mãos humanas e isso significa que ela tem um limite. E depois que Yaoty desencadeia uma barragem de seus ataques mais fortes, esse limite é finalmente atingido. Com um estalo agudo, a espada mágica de Miller se estilhaça em pedaços. Yaoty joga Miller direto em uma árvore com um feitiço de vento, batendo nele com tanta força que parece que a luta acabou. Mas acontece que Miller tinha um último truque sujo. Ele lança uma lança mágica diretamente em Yaqui. Truques baratos como esse não funcionam com ele, no entanto, e ele se esquiva com facilidade. O problema é que a gárgula estava bem atrás dele, e a lança estava voando direto para ela. Mas no último segundo, Tial se joga no caminho e leva o golpe bem no peito. Miller não viu isso chegando, mas ele explode em gargalhadas de qualquer maneira. Ele acha hilário que uma garota humana jogaria sua vida fora para proteger um demônio. Yaoty se vira para ele, fervendo, e jura que não vai deixar esse bastardo ir embora. Mas Miller já tem um plano de fuga, e ele dispara uma saraivada de flechas no grupo de Yaoty, forçando-o a erguer um escudo para protegê-los. Aquele momento de distração é tudo que Miller precisa para deslizar para a floresta e desaparecer. Yaoty cerra o punho. Furioso, ele o deixou escapar porque dependia demais de magia. Aquela raiva borbulhando por dentro finalmente transborda, e assim, sua forma demoníaca completa explode. É a primeira vez que Cecilia vê essa versão dele, e isso a abala. Ela tem medo de que ele tenha perdido o controle. Mas no momento, Yaoty tem apenas uma coisa em mente: caçar Miller e esmagar seu rosto. Ele lança no céu e localiza a localização de Miller em segundos. Então ele mergulha, o agarra pelo crânio e o joga no chão antes de chutá-lo através de algumas centenas de árvores como um efeito dominó. Miller está atordoado. Ele não consegue acreditar que um demônio tão poderoso ainda existe, mesmo depois que o Senhor dos Demônios foi derrotado. Isso. Mas ele mal tem tempo de pensar antes que Yaqui apareça atrás dele, retomando a surra. Miller joga tudo que tem em pânico, mas Yaqui arranca a arma de suas mãos e o derruba de joelhos como se não fosse nada. Ele o puxa para o ar pela garganta, segurando-o ali. Um aperto, isso seria tudo o que seria necessário para acabar com ele. Mas ele para porque matá-lo assim não é o que Cecilia gostaria. Então, em vez disso, Yaoty o solta e o joga diretamente no rio para deixar a corrente decidir seu destino. Mais tarde, Yaoty retorna à casa de Teal, onde está esperando por ele. Ele pergunta como todos estão, e ela dá um sorriso aliviado e diz que tanto Tio quanto Sik sobreviveram. Ela conseguiu curá-los a tempo, e mais do que tudo, ela está apenas feliz que Yaoty voltou seguro. Alguns dias se passam, e Tio parece genuinamente contente com seu novo emprego de criada na casa de Cecilia, cantarolando uma melodia alegre enquanto arruma a gárgula, que por algum motivo agora parece uma estátua indiana. O demônio diz casualmente a ela que não há necessidade de limpar ao redor dele todos os dias, mas ela ignora, dizendo que na verdade gosta de fazer isso. Ben pergunta casualmente se ele tem alguma ideia de para onde Yaqui foi. A gárgula diz a ela que Yaqui foi com Cecilia para o castelo, o que a pega totalmente de surpresa no castelo.
Yalki e Cecília estão ambos ajoelhados com uma perna para baixo enquanto uma guarda feminina dá um passo à frente e declara que eles estão diante do Imperador Dartz deste reino. Dartz instantaneamente dá a impressão de alguém com um sério complexo de superioridade, pulando direto para os negócios e dizendo: o motivo pelo qual ele os convocou tem a ver com um incidente em aldeia que foi atingida por bandidos. Yalti solta um sorriso, pensando consigo mesmo como todo governante, seja humano ou demônio, sempre age como se estivesse acima de todos os outros. Mas então, do nada, o imperador abandona o disfarce e admite que soa como um idiota total, decidindo falar normalmente de agora em diante. Uma das guardas, Sylvia, imediatamente o repreende e diz para ele ficar no personagem e agir como um rei adequado. Os dois acabam discutindo sobre como um monarca deve falar, enquanto Yalki fica ali, perguntando silenciosamente o que diabos ele está mesmo eventualmente. Dartz volta o foco para eles, dizendo que foi informado sobre a emboscada de bandidos na aldeia e como o herói Miller do Império Gales também apareceu. Mas eles conseguem afastá-lo e evitar qualquer dano importante. Ele diz a eles que definitivamente serão recompensados pelo que fizeram. Mas Cecília simplesmente responde que ela apenas fez o que era certo e não espera nenhuma compensação. Então o imperador olha para Yalti e pergunta que tipo de recompensa ele gostaria se dependesse dele. Yalti decide ser estratégico e responde que nem mesmo um rei poderia lhe dar o que ele realmente busca. Dartz, agora curioso, pergunta o que poderia ser. Primeiro ele adivinha dinheiro, mas Yalti balança a cabeça. Então ele brinca sobre querer seu próprio harém. Mas novamente Yalti lhe dá um não. Finalmente o imperador pergunta brincando se ele está atrás do próprio trono. Mas pela terceira vez Yalti recusa, afirmando calmamente que a única coisa que ele verdadeiramente deseja é o amor de Cecília. Sylvia fica chocada, Cecília fica vermelha, mas o imperador apenas explode em gargalhadas, dizendo que essa é a única coisa com que ele absolutamente não pode ajudar. Mais tarde, depois que eles retornam à mansão, Yalti se ajoelha. Testa pressionada contra o chão, implorando perdão a Cecília. Ela o repreende, dizendo que a Câmara Real é o último lugar onde alguém deveria soltar confissões de amor. Ele implora novamente, jurando que não quis causar problemas e pedindo para ela não ficar brava. Enquanto isso, sua mãe, que tem observado silenciosamente de perto, ri do drama do amor jovem e entra para atiçar o caldeirão. Com um sorriso malicioso, ela declara que como Yalti estragou tudo, ele precisa enfrentar as consequências. Então ele está proibido de ver Cecília por um mês inteiro. Yalki fica chocado, completamente pego de surpresa. Enquanto a própria Cecília parece igualmente angustiada, ela também não quer ficar longe dele e acha a punição um pouco demais. Sua mãe solta outra risada e diz que tudo bem, eles vão comprometer 2 semanas em vez disso. Então ela chama por Felicidade, que entra, agarra Yalki pela gola sem hesitação e começa a arrastá-lo para fora da sala. Enquanto eles descem um corredor, ela para no meio do caminho e diz ao seu velho capitão para olhar para fora. Yalki se vira para a janela e avista Sik sentado sozinho em um banco, parecendo completamente miserável. Felicidade explica que desde o ataque à aldeia, Sik nem brincou com ela, ele apenas tem ficado emburrado e quieto. Yalki imediatamente percebe o que está acontecendo. Sik está consumido pela culpa, culpando-se por não proteger Tial e a gárgula durante a emboscada de Miller. Felicidade então continua sua tarefa e arrasta Yalti até o quarto dele na taverna, onde eles encontram Tial conversando com a gárgula. O demônio lembra calmamente Tial para se cuidar, e até Felicidade sugere que ela retorne à mansão. Tial concorda e os dois saem, deixando Yalki e a gárgula sozinhos. Yalki o atualiza sobre tudo o que aconteceu no palácio, mas o demônio apenas encolhe os ombros, dizendo que realmente não há nada que ele possa fazer. A única opção é esperar, e Yalti não está satisfeito com essa resposta. Então ele vai procurar Kremen, pedindo-lhe para carregá-lo com o máximo de trabalhos possível, porque ele quer ganhar seu lugar ao lado de Cecília de verdade. O tempo passa. Pelas próximas 2 semanas, Yalti se dedica a missão após missão, determinado a se tornar mais forte e provar seu valor. Finalmente, no 15º dia, ele retorna com um sorriso no rosto, animado por finalmente poder ver Cecília novamente. Mas antes que ele vá longe, a gárgula para. Ele diz que precisam conversar. Confuso, Yalti se vira para ele, apenas para assistir em choque enquanto a gárgula volta à sua verdadeira forma demoníaca. E assim Yalti percebe que algo está errado. O demônio está se desintegrando, seu corpo rachando e desaparecendo, porque o dano de um ataque de Miller foi muito pior do que eles pensavam. Yalti exige saber por que diabos ele não disse nada antes, mas o demônio responde calmamente que não teria feito diferença. Não há como parar o que está acontecendo com ele. Ele acha que tem talvez um par de dias restantes, antes que ele se desintegre completamente, e urge Yalti a prometer que cuidará de Teal. Ele avisa que ela ainda está gravemente doente e pode desmaiar a qualquer momento. Isso atordoa Yalti, especialmente porque Sik lhe deu um de seus remédios especiais, e essas poções geralmente são de nível milagroso. Mas o demônio explica que ele esteve cuidando dela desde que ela era criança. E nas últimas semanas algo definitivamente está errado. Ele diz que depois que ele se for, ela estará completamente sozinha, e ela não sobreviverá. Yalti promete que a protegerá, não importa o que. O demônio solta um sorriso suave, aliviado em saber que a garota estará segura. Mas Yalki rapidamente acrescenta que ele não deve começar a relaxar ainda porque ele vai encontrar uma maneira de mantê-lo vivo também.
O demônio ignora, dizendo que nada pode consertar o que está acontecendo com ele. Mas Yaote brinca que ele ainda funciona bem como móvel vivo. Então ele não está desistindo ainda. Sem perder tempo, ele sai correndo e encontra Juke explicando tudo. E como Juke é um demônio, ele imediatamente reconhece o problema e diz a Yaote que a solução é simples: alimente a gárgula com magicita, e isso o estabilizará completamente. Mas antes que Duke possa guiá-lo o resto do processo, Yaote foge, gritando obrigado sem nem mesmo descobrir onde diabos ele deveria conseguir a magicita. Mas antes que ele possa começar a procurar, ele vê Cecilia correndo em sua direção, pânico em todo o seu rosto, ela agarra o braço dele e o urge a ir agora porque Teal piorou. Eles correm de volta para a mansão, onde encontram Sik misturando mais poções. Ele olha para cima e diz a Yaote que as coisas estão piorando rapidamente, e apesar de tudo que ele tentou, a febre dela simplesmente não cede. Ele está fazendo tudo o que pode para ganhar tempo, mas se eles não agirem logo, será tarde demais. Ele pede a Yaote para coletar as ervas raras que ele precisa para um lote mais forte. Yaote congela porque ele não tem ideia de onde começar a procurar. Então Cecilia rapidamente intervém e diz que irá com ele. Os dois correm para a guilda dos mercadores, esperando encontrar tanto as ervas quanto a magicita, mas eles estão fora de estoque. O mercador explica que devido à escassez de carneiros, as pessoas começaram a usar magicita como alternativa. O coração de Aoki afunda porque sem a grama do crepúsculo e a magicita, ele está encarando a possibilidade real de perder tanto Teal quanto a gárgula. Naquele momento, Kremen aparece e pergunta a Yaoki se ele está pronto para aceitar uma missão. Yaoki diz que não está com humor agora, mas Kremen o corta e diz a ele para ouvir antes de dizer não. Ele explica que a missão é limpar um monstro que tomou conta de uma caverna de magicita. Como o lugar está inundado de energia mágica, há uma boa chance de eles encontrarem grama do crepúsculo lá também. Yaote se anima com a notícia, e para seu alívio, Kremen diz que o acompanhará. Até Sofia se voluntaria para se juntar à equipe porque ela não pode ficar parada enquanto uma de suas criadas está lutando por sua vida. E quando a noite cai, eles chegam a uma aldeia próxima. Kremen diz que eles vão passar a noite lá e ir para a caverna Azialki está ansioso para sair imediatamente. Mas Kremen diz a ele para se acalmar porque vagar pelo território de monstros à noite é pedir por problemas. Ele acrescenta que a criatura que eles estão caçando não é uma besta comum. É um comedor de rocha mutante que enlouqueceu depois de se empanturrar de mantisita, então magia regular não fará nada contra ele. E para piorar as coisas, o cliente por trás deste pedido quer a coisa capturada viva, então eles terão que ser criativos. Chegando amanhã, eles se preparam e entram na caverna ao primeiro sinal de luz, e não muito tempo depois, eles se deparam com um monstro que está mastigando cristais de magicita como se fossem cookies com gotas de chocolate. Assim que os avista, ele arremessa uma barragem de pedras. Yaoki mergulha e puxa Cecilia para fora do perigo a tempo, enquanto Sofia esmaga uma rocha que se aproxima com um chute brutal, Kremen desvia as que são direcionadas a ele usando algum tipo de técnica de magia estranha. Yaoki lança um feitiço ofensivo, mas ele ricocheteia e a coisa nem pestaneja. Kremen o avisa para pegar leve, já que eles deveriam trazê-lo vivo, então ele lança um Earthlocks prendendo o monstro no lugar, e Cecilia segue com a invocação de correntes divinas para amarrá-lo. Mas a besta rasga as restrições como papel molhado e esmaga o chão para se libertar novamente. Pensando rápido, Kremen sugere uma estratégia ousada, destruir o monstro por dentro. Sua ideia é usar sua magia das sombras para proteger Sofia, permitindo que ela escorregue pela boca da coisa e a derrube por dentro. Cecilia está claramente preocupada, mas Sofia a tranquiliza de que esta é exatamente o tipo de luta brutal e corpo a corpo para a qual ela nasceu. Yaote decide começar a trabalhar e cria uma gaiola de gelo ao redor do monstro, que é seguida pelas correntes divinas de Cecilia. Sofia é imediatamente coberta pela magia das sombras e salta para a boca do monstro. Desaparecendo lá dentro, o monstro percebe que algo está errado e faz o seu melhor para quebrar as amarras, mas tanto Yaote quanto Cecilia continuam a refazer suas habilidades para manter o monstro no lugar. O monstro tem mais uma carta na manga, pois ele cospe um monte de demônios de rocha menores que também são impermeáveis à magia. Percebendo isso, Yaoki começa a socar os monstros, destruindo-os um por um, enquanto Cecilia luta para se segurar no gigante comedor de rochas. Logo ela vacila e é empurrada para o chão enquanto o monstro paira ameaçadoramente sobre ela. Mas antes que pudesse terminá-la, o monstro cai no chão e Sofia emerge de dentro, destruindo com sucesso o monstro por dentro. Kremen imediatamente a abraça e diz a Cecilia e Yaoki para pegarem a grama do crepúsculo. Eles imediatamente correm mais fundo na caverna e encontram a grama do crepúsculo, mas assim que Yaoki fala sobre voltar, Kremen diz a eles para passarem a noite, pois uma jornada noturna pode ser muito perigosa. Yaoki está preocupado com Teal, mas decide fugir na noite. Mas Cecilia sabia que ele faria algo assim, já que ele pode realmente voar. Então ela lhe entrega as ervas, após o que Yaote reconstrói seus chifres e asas antes de decolar para correr de volta para Teal e a gárgula. Ele entrega as ervas para Sik e corre de volta para seu quarto, forçando o cristal de magicita pela garganta da gárgula. Imediatamente o braço do demônio cresce e volta. Ele sente uma onda de energia dentro dele antes de sair do quarto e ir direto para Teal. Ele entra no quarto dela e a encontra dormindo profundamente.
Mas esse idiota acorda só para dizer que ela ficará bem agora. Completamente cansado, Yaoty voa de volta para outra aldeia para garantir que ninguém descubra sua verdadeira identidade. Cansando-se, mas é recompensado por poder dormir nas coxas incríveis de Cecília.